Saudações indígenas, que bom que você está aqui conosco no nosso canal Brasil Cultura Invisível. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal que procura divulgar a cultura dos povos originários do Brasil. Não esqueça de nos dar aquele grande like, de curtir o nosso canal e de indicar também para outras pessoas. Hoje vamos falar sobre a questão da luta dos indígenas pela terra. A luta dos indígenas pela terra. Todos nós sabemos que os povos indígenas enfrentam ainda hoje uma série de problemas relacionados à ocupação de suas terras. A luta pela demarcação e proteção dos territórios tradicionais é uma batalha contínua, marcada por desafios e conflitos. Quando o europeu, especificamente o português, chegou aqui, encontrou diversos povos indígenas, falando de diversas culturas ou diversas línguas e cultuando as suas divindades naturais. Agora, nós vemos que os indígenas foram obrigados a agora habitar em aldeias para estar à disposição do português. Claro que isso não deu muito certo, conforme nós sabemos, mas também o sangue foi derramado dos diversos indígenas que se recusaram a obedecer às ordens dos portugueses. A invasão de terras indígenas por grileiros, fazendeiros, empresas e garimpeiros ilegais prestam uma grave ameaça à preservação cultural, ambiental e física a essas sociedades. Basta ver ou lembrar o que aconteceu e o que acontece com os povos indígenas. Morrem de fome, com desnutrição, com doenças e tantas outras pestes trazidas pelo branco. A falta de efetividade na fiscalização e proteção por parte dos órgãos responsáveis contribui para uma vulnerabilidade desses povos, que buscam incessantemente garantir seus direitos constitucionais e manter viva a relação ancestral com a terra. Ou seja, aqueles órgãos que deveriam fiscalizar, deveriam olhar melhor, muitas vezes são ausentes nesses territórios. A luta pela defesa dos territórios indígenas é fundamental, não apenas para a sobrevivência dessas comunidades, mas também para a preservação da diversidade cultural e ambiental, que compõe a riqueza do nosso país. Se não há uma preservação, a cultura dessas sociedades irão acabar. Como também essas sociedades também irão acabar. Como tantas outras sociedades indígenas que não existem mais. Foram dizimados ou foram, digamos que, juntados com outras sociedades. Mas na maioria dos povos indígenas, esses que não existem mais na sua organização, foram dizimados, foram mortos. O chamado marco temporal, que se faz presente no nosso país, estabelece a Constituição de 1988 como referência para a demarcação das terras indígenas. Ora, se em 1988 estabelece essa demarcação, dizendo que só tem direito aqueles indígenas que ocupam essas terras. Pois bem, e cadê os indígenas que foram expulsos de suas terras para não morrer?
Cadê então essa conscientização? Não há. Então, o marco temporal busca então estabelecer apenas 5 de outubro de 1988 como sendo o marco temporal para demarcar as terras indígenas. Aqueles que ocupavam essas terras até 88 têm o direito. Aqueles que não ocupavam e que reivindicam as suas terras tradicionais não têm direito. Então, assim nós vemos que essa interpretação defende que somente as terras ocupadas efetivamente até 1988 é que dá o direito a esses povos indígenas. Mas as terras tradicionais têm um histórico de ocupação e de luta por estes povos. A aplicação do marco temporal dificulta as garantias dos direitos aos territórios indígenas e a preservação das culturas e do modo de vida desses povos tradicionais. Assim, nós vemos que não aceitamos essa ideia de marco temporal e continuamos a lutar pelo direito dos nossos territórios. A terra é vista como mãe para os indígenas porque nutre, protege e sustenta seus filhos. A terra fornece o alimento, a água, o abrigo, os recursos essenciais para a vida dos indígenas e não indígenas também. A terra é um organismo vivo que está interconectada com todas as formas de vida que nela habita, formando parte de um grande ciclo de equilíbrio e harmonia com a humanidade. Então, vemos que a Terra é a casa comum, a casa de todos nós. Não adianta querer destruir, porque você também está destruindo a si mesmo e os seus. Então, a luta pelo direito à terra e à posse dos povos indígenas continua. Nós, unidos, venceremos então essa grande luta. Saudações indígenas, nos dê aquele grande like e espalhe para outras pessoas. Aqui você terá acesso à cultura dos povos originários do Brasil. Até a próxima!